Bom dia a todos. Eu sou do Paraná, me formei na Universidade Estadual de Londrina. Entrei no curso de farmácia em 95. Me formei em 2000, 98, naquela época era separado farmácia de análises clínicas ainda. E eu digo que a minha carreira na área de farmácia clínica e, vamos dizer, assistência farmacêutica, ela começou, eu não sei se foi em 97, talvez tenha sido em 98, com uma palestra do professor Tarcísio Palhano em Londrina. E então é um prazer estar aqui e é um prazer falar depois dele, que é um colega e que nesse dia 20 de janeiro, dia do farmacêutico, é uma honra estar compartilhando essa mesa com ele. E de certa forma eu estou aqui porque eu sou um dos muitos e muitos, talvez milhares de frutos de uma geração de farmacêuticos que se encantou pela área clínica a partir de uma outra geração de farmacêuticos pioneiros que, como vocês podem ter visto, 30 anos atrás, estavam trabalhando muito duro para que essa área se desenvolvesse. A área da atuação clínica do farmacêutico, o trabalho dele, cresceu muito nos últimos 20 anos e, particularmente, nos últimos 5 anos, a gente tem assistido uma aceleração. E o que eu vou mostrar para vocês é o hoje e apontar para um futuro dos próximos 5, 10 anos, provavelmente, para onde a gente deve caminhar pela toada aí do que a gente está vendo acontecer. Mas, para poder contextualizar, a gente não pode olhar para o próprio umbigo, a gente tem que olhar para a sociedade brasileira, tem que olhar para a saúde pública, tem que olhar para a população. E o momento que a gente está vivendo hoje, todo mundo sabe muito bem disso, é um momento de transição a pleno vapor, uma transição epidemiológica que leva a um aumento muito grande de doenças crônicas. 1/3 da população brasileira já é portadora de doença crônica, né? E, na verdade, essa prevalência de doença crônica que leva à polimedicação e que leva ao aumento de uma série de riscos associados a medicamentos e que compromete custos em saúde, ela aumenta muito com a idade. De modo que a gente tem uma prevalência que vai de 23% até chegar em 79% numa faixa etária mais avançada de idade, de prevalência de doença crônica. E o Brasil está envelhecendo, quer dizer, a transição epidemiológica é resultante de uma transição demográfica. Isso tem sido muito, muito falado, inclusive na mídia. E os custos de saúde estão atrelados a essa transição epidemiológica. Se a gente pegar custo per capita ano, a gente vai ver que, na medida em que cresce a porcentagem de idosos, há uma carga maior de custos sobre a saúde. Essa porcentagem de idosos na população vai chegar a 25% em 2040. A gente, nessa altura, vai ter mais idosos do que jovens até 18 anos. E o custo per capita também aumenta. Não só a porcentagem de idosos, mas o custo per capita com a saúde também aumenta. E tem um dado estatístico que é incrível, de que se você pegar toda a soma de dinheiro que uma pessoa vai ter que gastar com a sua saúde ao longo da sua vida, metade dessa soma, provavelmente, ela vai gastar no último ano de vida. Isso tem a ver com o aumento de tecnologia médica, com o aumento de exames mais caros, medicamentos cada vez mais caros, e por aí vai. Quais são as doenças crônicas mais importantes? Qual é a carga de morbidade e mortalidade que a população brasileira carrega hoje? A gente está vendo aí doenças cardiocirculatórias, câncer, diabetes, doenças pulmonares crônicas. A grande questão é que essas doenças crônicas, além delas terem as suas particularidades, elas exigem um modelo de cuidado que é diferente do modelo estabelecido que a gente tem para condições agudas. O sistema de saúde brasileiro foi moldado, foi forjado para cuidar de doenças agudas, num processo muito simples de sintoma, diagnóstico, tratamento, cura. Acontece que esse processo não funciona para doença crônica, né? A maioria das vezes não tem sintoma, diagnóstico pode ser incerto, tratamentos são complexos, requer acompanhamento e não tem cura. Então, isso muda completamente a forma como os profissionais de saúde trabalham. Então, falar de farmácia clínica hoje tem que pensar nisso, quer dizer, falar do que o farmacêutico clínico, qual é o envolvimento que ele tem que ter, que profissional é esse, que a equipe, a sociedade, a população precisa. Como é que a gente está enfrentando essas questões no Brasil, as questões das doenças crônicas? Esse dado é um dado bem interessante que mostra que um paciente com doença crônica ele passa, em média, só 3 horas por ano com um profissional de saúde. 3 horas por ano. Um ano tem 8.760 horas, então a gente está falando de uma fração. 3 horas por ano, não no Brasil, na Inglaterra, que é considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo, se não o melhor. Então, quantas horas por ano um profissional passa com um doente crônico?
Chega a ser ridículo, na verdade. E isso mostra uma realidade muito grande da doença crônica, que não é o profissional de saúde que cuida do paciente crônico, é o paciente crônico que cuida dele mesmo. Então, o papel do profissional é outro, é um papel de treinamento, de suporte, de uma rede de segurança em torno desse paciente. E isso molda completamente a prática dos profissionais. Deveria moldar e está moldando. Todo mundo sabe isso, mau controle de doença crônica pode levar a uma série de consequências, mas só para que a gente não tenha dúvida disso, dados, né? Diabetes mata mais do que AIDS no Brasil, por exemplo, e mais do que acidentes de trânsito. Infarto do miocárdio ainda é 30% das mortes. 23 pessoas morrem a cada hora por problemas relacionados ao cigarro. A gente tem ainda 15% da população brasileira que fuma. É mais fumante do que diabético, é praticamente o dobro. Morte por obesidade triplicou nos últimos 10 anos no Brasil. Então, é uma realidade muito clara e que molda a nossa prática. A equação para resolver isso, a equação para trabalhar essa realidade, ela é simples, a equação. Ela exige que você amplie cuidados preventivos, que você melhore a adesão dos pacientes aos tratamentos, que você melhore os resultados, né? Você busque metas terapêuticas de uma forma mais séria, mais rígida, e com isso você consiga a redução dos custos da saúde. É simples, mas é muito difícil. Não é fácil fazer isso. O sistema de saúde não tem conseguido. Olhando para os farmacêuticos, onde as pessoas encontram os farmacêuticos? É claro que a maior parte do contato, da forma como as pessoas têm contato com o farmacêutico é através das farmácias e drogarias. Quer dizer, o varejo farmacêutico representa a esmagadora maioria. Se você somar todas as áreas de atuação do farmacêutico, mais assistenciais, juntas, não dá a quantidade de farmacêuticos que trabalham nas farmácias e drogarias. Então, tem que olhar para isso. Farmácia hospitalar, ambulatórios, nível secundário de atenção, clínicas particulares ou, enfim, ambulatórios públicos, unidades básicas de saúde. São nesses lugares que as pessoas encontram os farmacêuticos e eu vou mostrar um pouquinho, particularmente, o que tem acontecido na área de farmácia clínica, em farmácias e drogarias e em atenção primária à saúde no SUS. Primeiro, uma distinção que precisa ficar clara. A dispensação não é o futuro do farmacêutico, é o passado do farmacêutico. O futuro do farmacêutico não é a dispensação de medicamento. Tem gente que morre de medo disso, e tem gente que se arrepia quando me ouve falar isso, ou ouve outras pessoas falar isso, mas essa não é uma realidade que é controlável, ela é uma realidade mundial. Então, a gente vai ainda conviver com o farmacêutico dispensador por décadas e décadas, mas o futuro da farmácia clínica não está na dispensação, está em outras áreas. O farmacêutico dispensador ele tem esse foco, ele entrega medicamentos, ele analisa receitas e orienta pacientes, ele cuida da circulação de receitas e estoques, ele supervisiona auxiliares, ele controla medicamentos e burocracia. E esse é o papel principal que os farmacêuticos vêm desempenhando hoje quando se trata de dispensação. O farmacêutico clínico, atuando em nível hospitalar ou atuando em nível ambulatorial, ele tem um outro papel. Ele é um outro profissional que faz consultas, que aplica conhecimentos de semiologia terapêutica, que discute casos com a equipe, que emite pareceres sobre o paciente e o tratamento, que foca na adesão no tratamento e nos desfechos de saúde, principalmente. Muitas vezes é o mesmo profissional desempenhando dois papéis, muitas vezes você tem um profissional fazendo só uma dessas coisas, né? E esse profissional que faz só farmácia clínica vem crescendo, mas a gente ainda vai conviver por muitos e muitos anos com um profissional que mescla essas duas faces do farmacêutico, vamos dizer assim, né? Um farmacêutico da distribuição, por assim dizer, e um farmacêutico da clínica. Bom, eu sou um otimista, desde essa palestra que eu citei do professor Tarcísio, de 97, lá se vão quase 20 anos, eu estou com mais de 15 de formado, e já vi muita onda passar. Imagina o professor Tarcísio quantas ondas ele já viu. A gente viveu uma super onda da atenção farmacêutica lá pelo ano 2000. E depois esfriou. 2005 para frente houve um esfriamento muito grande. 2010 começou uma nova... são ondas, é impressionante. 2010 uma nova onda. E hoje a gente está vivendo, eu acho que a crista dessa nova onda. Num momento diferente, porque agora a gente sabe mais, a gente entende mais os processos. A gente está mais experiente, a gente tem uma quantidade de farmacêuticos envolvidos muito mais com a clínica hoje do que 10 anos atrás. Então, hoje a gente pode dizer que estamos próximos de alcançar uma massa crítica nesse campo. E esses serviços vieram para ficar. Vou mostrar uma série de fotos de coisas que estão acontecendo e que estão na mídia, estão nas redes sociais.
Essa é uma foto de um consultório de uma farmácia, da rede Pagamentos, é uma rede nordestina, todo mundo conhece, e eles têm abrido o Clinic Pharma, que é o nome que eles dão para o serviço. Mas eu quero pegar essa foto para contextualizar o cuidado que a gente precisa ter com um doente crônico. Vou pegar o exemplo da hipertensão. 21% dos brasileiros são hipertensos, 1 em cada 3 hipertensos não recebeu nenhuma assistência nos últimos 12 meses. A taxa de controle da hipertensão no Brasil é de só 32%. O foco é muito simples, então. Controlar melhor a hipertensão. Melhorar a assistência continuada desse paciente, controlar melhor a hipertensão. Essa tem que ser a obsessão. Essa é uma foto de uma rede de farmácias de Porto Alegre, Panvel, também montando consultórios farmacêuticos nas unidades. Ainda de pacientes crônicos, olhando para o diabetes. 9,1 milhões de pessoas com diabetes, aproximadamente, esse número cresce. 11,5% dos brasileiros nunca fizeram um exame de glicemia, um teste de glicemia capilar. Então, existe ainda uma demanda por diagnóstico precoce, triagem, rastreamento de novos pacientes. A taxa de controle do diabetes no Brasil é uma das piores do mundo. 25% dos diabetes tipo 2 são controlados. Tipo 1, menos que isso ainda. Então, é um outro tipo de cuidado, uma doença mais complicada, exige cuidado multiprofissional obrigatoriamente, senão você não alcança sucesso. O sucesso vem no médio e longo prazo com esse tipo de paciente, e a obsessão aqui é também melhorar o controle glicêmico desses pacientes. Revisão da medicação é um tipo de serviço que envolve polimedicados. Então, trabalhar em consulta com pacientes polimedicados no ambulatório, no consultório, para organizar a medicação, promover a adesão ao tratamento. Essa é uma foto de um corredor aí, de um consultório farmacêutico, de uma rede de farmácias de Duque de Caxias, perto do Rio de Janeiro, Rede Nossa Drogaria. Só para contextualizar a importância, 1 em cada 3 idosos usam 5 ou mais medicamentos de uso crônico, 82% desses polimedicados têm dificuldade de organizar e cumprir o tratamento, 63% das pessoas com mais de 40 anos que usam medicamentos contínuos não têm adesão completa. Então, a adesão ao tratamento é um problema de saúde pública, ninguém discute isso, e não existe um só elo na cadeia farmacêutica que não ganha com o aumento da adesão terapêutica. Então, é o tipo de bandeira que os farmacêuticos precisam agarrar fortemente. Sintomas menores, essa é uma demanda que sempre existiu. Esse ainda é um consultório em Duque de Caxias, mostrando a farmacêutica. São todos serviços reais, pacientes reais que eu estou mostrando. Viu? Quanto aos sintomas menores, existe essa demanda histórica, é um trabalho de décadas que o farmacêutico faz, que é ajudar as pessoas a escolher medicamentos isentos de prescrição médica para fazer automedicação. Hoje, num processo mais formal, os farmacêuticos começando a prescrever esses medicamentos, botando no papel, assinando. Mas essa demanda é uma demanda muito grande. Essa é uma pesquisa do Ibope, que diz que 69% das pessoas, quando adquirem MIPs em farmácias e drogarias, procuram pelo farmacêutico. E 62% pedem ao farmacêutico que seja recomendado medicamento. Os farmacêuticos veem claramente um aumento dessa demanda. As pessoas chegando na farmácia pedindo, quero falar com o farmacêutico, e é para pedir indicação de medicamento. São 16 milhões de atendimentos dessa natureza por mês só nas redes vinculadas à Abrafarma. É um dado que eles publicaram há 2 anos atrás. Então, é muita coisa. Na verdade, quando você pega a totalidade de atendimentos das redes de farmácia no Brasil, é como se cada brasileiro passasse uma vez por essas farmácias para adquirir esse tipo de medicamento com o farmacêutico. Então, não estou falando das vendas gerais, estou falando só da demanda sobre o farmacêutico. Cessação tabágica, tem que trabalhar mais o tabagismo. Tem poucos farmacêuticos trabalhando tabagismo. E é um problema sério, precisa avançar nisso. Pessoas interessadas na linha cardiovascular precisam aprender a trabalhar. Terapia de reposição de nicotina é isento de prescrição. Então, é um campo que precisa ser trabalhado pelo farmacêutico. 15% dos brasileiros fumam, mais da metade tentou parar de fumar nos últimos 12 meses, só 8% procuraram ou tiveram ajuda profissional para isso. É difícil parar de fumar sozinho. Emagrecimento, perda de peso, obesidade. 51% dos brasileiros têm sobrepeso ou obesidade. Mais homens do que mulheres. Essa é uma foto de um consultório numa rede de farmácia em Mato Grosso do Sul. Farmácia São Bento. Vacinas. Levar as vacinas para a farmácia. O farmacêutico atuar mais fortemente como um ponto de acesso a vacinas. Cobertura vacinal no Brasil é boa, até os 10 anos de idade. A partir dos 10 anos, a gente tem uma queda muito séria na cobertura vacinal, principalmente para algumas doenças. Alguns dados. Hepatite B, só 50% dos adultos imunizados.
Difteria e tétano, 68% das mulheres entre 15 e 50 anos sem imunização em dia. Aqui na plateia, pensem, quantos de nós, quantos de vocês estão com a carteira de vacinação em dia? A gente tem um problema sério de vacinação em adulto no Brasil. É difícil. E ampliar o acesso a vacinas através do farmacêutico e das farmácias e drogarias pode ser uma solução, do ponto de vista de saúde pública. Uma coisa que está vindo forte, TLR, para quem não conhece, são testes laboratoriais remotos. É você, por exemplo, ter uma parceria com um laboratório de análises clínicas e fazer exames rápidos dentro da farmácia com metodologia que é laudo laboratorial, não é autoteste, não é glicemia capilar. É fazer exame laboratorial rápido, com tecnologia que permita isso. A gente tem tecnologias para fazer hoje no Brasil mais de 50 exames dentro da farmácia. Caros ainda, algumas tecnologias são caras, mas isso vai se baratear nos próximos anos. E é possível um paciente fazer vários exames e em menos de 30 minutos sair com laudo de dentro da farmácia. Chama-se TLR isso. Precisa ser regulamentado ainda, não está regulamentado. Por fim, esse é um dado de Curitiba. Nos últimos 2 anos, consultórios farmacêuticos e unidades de saúde. Isso tem acontecido no Brasil todo. Mas especificamente em Curitiba, projeto do Ministério da Saúde apoiando. Mais de 50 consultórios, agora já tem quase 70 consultórios farmacêuticos nas unidades da cidade. Só no ano de 2015, foram mais de 2.500 consultas realizadas por farmacêuticos com pacientes polimedicados, principalmente idosos. Estou chegando ao final. O que é serviço farmacêutico? Essa frase que vocês estão vendo no slide é a frase mais legal que eu já encontrei sobre isso. Serviço é a entrega de uma promessa. Serviço é um produto. E precisa ser pensado dessa forma, do ponto de vista do mercado. Quer dizer, você oferecer serviço farmacêutico não é simples, não é uma coisa simples. Você precisa montar aquele serviço para... Vou fazer metáforas com um medicamento que a gente entende bem. Você precisa pôr o serviço na prateleira. E tem a altura da prateleira para pôr, e tem o ponto de visualização, e tem o marketing, tem a gestão disso por trás, e tem uma série de fatores que vão além da clínica pura. A clínica é a cereja do bolo, é a parte fácil para o farmacêutico que sabe. O difícil é você criar o serviço em torno disso. Serviço é a entrega de uma promessa. Qual é a promessa que os farmacêuticos estão fazendo hoje? Os farmacêuticos assumem a responsabilidade de atender às necessidades de saúde dos pacientes, promover saúde, prevenir doenças e contribuir para o controle das condições de saúde. Estes serviços podem ocorrer antes, durante ou depois do acesso ao medicamento. Essa é uma frase que vem de um documento do Conselho Federal de Farmácia. Então, os farmacêuticos estão numa posição em que a gente está expandindo os serviços clínicos. Mas a gente não pode perder de foco de que no setor privado, especificamente, no setor público um pouco diferente, mas não tanto, o alvo é uma tríade entre necessidades da população, o cliente, né, qual é o serviço que eu entrego, qual é a promessa que eu cumpro, né, qual é o valor que eu dou para esse paciente, do ponto de vista de solução para a vida dele. Eu tenho um ponto de vista técnico, que é o lado, eu chamo de da porta do consultório para dentro, né? A capacidade, a competência clínica do farmacêutico em dar essas consultas, em fazer isso de forma certa. Nossa próxima fala aqui, daqui a pouco, vai ser sobre educação, isso passa pela parte de educação, graduado e pós-graduado. E eu tenho um outro lado, que é a viabilidade financeira, modelo de negócio. Minha visão, como alguém que está vendo, visitando muitas farmácias, converso com farmacêuticos muito, monto serviços, atendo pacientes em consultório nos últimos 10 anos de forma ininterrupta, a viabilidade financeira e o modelo de negócio é o pulo do gato que a maior parte dos farmacêuticos e empresas ainda não conseguiu fazer. Né? Não conseguiu de fato. Você criar um serviço de farmácia clínica que consiga atender necessidades da população, com farmacêuticos competentes, mas que consiga se viabilizar ao longo do tempo. Fica essa nossa mensagem como mensagem de futuro. Agradeço as empresas pelas fotos aí que disponibilizaram, Prefeitura de Curitiba, o Ministério, as redes vinculadas à Abrafarma. E termino só fazendo uma divulgação de um movimento que tem acontecido na internet chamado farmacêuticoclínico.com.br, para quem não conhece. É uma rede profissional de farmacêuticos clínicos, estão mais de 14 mil farmacêuticos. Quem ainda não conhece, se inscreva e a gente pode se encontrar por lá. Agradeço a atenção de todos.